A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu novas regras para os planos de saúde. Elas vão impactar principalmente os convênios de coparticipação e de franquias. E de que forma essas mudanças vão afetar as suas finanças? Mas primeiro vamos entender o perfil de cada plano. A diferença entre franquia e coparticipação é que a coparticipação ela é um valor que o consumidor paga toda vez que ele aciona o plano, né? Esse valor pode ser um valor fixo em dinheiro ou ele pode ser um percentual do procedimento. Então, uma coparticipação ela pode ser de R$20, por exemplo, ela pode ser de 20% do valor de um procedimento, do valor prescrito na tabela. Já a franquia, ela funciona de uma forma parecida com o que acontece na franquia de carro, né? Então, até um determinado valor, quem responde é o consumidor e acima desse valor, quem responde é o plano de saúde. As mudanças devem ser aplicadas daqui a 180 dias, então só valerão para os novos contratos. Elas prevêem, inclusive, que todas as cobranças da coparticipação e da franquia tenham um teto anual. Existem dois limites que a normativa estabelece para o máximo que o consumidor vai pagar de mensalidade mais franquia e coparticipação, né? Esse limite não pode ser superior ao dobro da mensalidade dele. Esse é um limite mensal. Existe também um limite anual. O limite mensal é o seguinte: se você tem, por exemplo, uma franquia de R$1.000 e vai ter que pagar essa franquia para fazer o seu procedimento e a sua mensalidade é de R$200, o máximo que você vai pagar no mês é R$400. É o dobro da sua mensalidade. Então, vamos supor, você tem que pagar a franquia de R$1.000. Seriam 5 parcelas de R$200, que é o valor da sua mensalidade. Então, durante 5 meses, você vai pagar o dobro da sua mensalidade até esgotar a franquia. Além disso, existe um limite anual, né, que é de 12 vezes o valor da mensalidade. Então, tanto a franquia quanto a coparticipação, elas não podem ser cobradas acima de 12 meses o valor da mensalidade. São limites muito elevados. Além disso, a ANS definiu que alguns procedimentos, cerca de 250, não poderão sofrer cobrança adicional. É o caso de tratamentos como quimioterapia e hemodiálise. Essa regulação, inclusive, tira da cobrança e coparticipação uma série de consultas, uma série de exames e alguns tratamentos. Eles ainda estão sendo avaliados pelas operadoras para ver a impactação e também como organizar isso e como divulgar isso. Mas o detalhamento disso, depois desta avaliação, vai ser muito importante para que o consumidor não tenha dúvida, nem a operadora tenha dúvida dos direitos de cada lado. Como qualquer mudança de regras que afete o consumidor, surgem prós e contras. O IDEC acredita que a normativa pode ter efeitos negativos para o consumidor. Pode levar ao endividamento das pessoas e tirar a liberdade de escolha de onde fazer determinados procedimentos médicos. A gente está vendo restrição de alguns limites que estavam previstos estão sendo retirados, estão sendo trocados por outros, né? O limite de exposição financeira, essa coisa de não poder ultrapassar o valor de uma mensalidade e meia, isso não existia, né? E é importante discutir um limite de exposição financeira. O problema é que esse limite é muito alto e ele não foi submetido à participação social. Então, várias entidades de defesa do consumidor falaram: a gente quer discutir o limite de exposição financeira, abre uma consulta pública para discutir isso, e a ANS não nos escutou. Já a Abrange diz que as mudanças vão estimular o surgimento de novas modalidades de planos mais baratos. As vantagens, nesse caso, seriam para os clientes que cuidam da saúde e fazem poucos procedimentos, já que a mensalidade cai e ele só paga mais quando usar algum serviço médico. É importante lembrar que esta mensalidade que o consumidor passa a pagar com o plano com coparticipação em franquia é menor do que os planos hoje existentes. Então, o consumidor começa com uma economia. Se ele for uma pessoa saudável, se ele for uma pessoa que se cuide, que não fume, que não beba, e que tem uma vida saudável, que ande, faça exercício, ele não vai ao médico, não vai ter esse gasto. Agora, uma pessoa que não auto se ajuda, vamos dizer assim, com a sua saúde, ele pode ter algum problema assim. Os contratos atuais permanecem como estão. Todos os contratos que estão sendo comercializados e vão ser comercializados até 180 dias, quando a norma entra em vigor, eles estão à disposição da população, nas operadoras ou seguradoras. Você vai buscar o produto que você tem hoje. Os produtos continuam iguaizinhos que aqueles registrados na ANS. O que nós vamos ter que fazer é registrar novos produtos com as novas regras.